Graça e paz, Deus abençoe a todos. O Salmo terceiro de Davi, o hino da manhã, no segundo verso diz o seguinte: São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Não há em Deus salvação para ele. Davi está diante de Deus, expressando os rumores, expressando os brados, expressando os insultos, expressando as ofensas que ele havia recebido de muitos. Davi, essas palavras são palavras, não há em Deus salvação para ele, equivalem a amaldiçoar. Davi estava sendo amaldiçoado por alguns que eram próximos, por multidões, mas nesse momento da vida, as multidões haviam amaldiçoado Davi e haviam abençoado Absalão. Haviam agradecido a Deus pela vida de Absalão, que eles queriam fazer rei, e estavam amaldiçoando o rei Davi. Esse não serve mais e a vida dele não tem muita esperança. Veja, há uma grande diferença entre falar não há esperança de salvação, não há em Deus salvação para ele. É muito diferente de você dizer somente Deus pode salvá-lo. Somente Deus pode mudar essa realidade. Somente Deus pode transformar esta vida. Somente Deus pode realizar esse milagre. Somente Deus detém o poder para realizar nas nossas vidas absolutamente tudo que ele prometeu. Somente Deus é capaz de cumprir fielmente absolutamente tudo aquilo em que temos esperado, aguardado, porque sabemos que é a vontade de Deus. É diferente, é completamente diferente. As pessoas estavam julgando Davi, condenando Davi, e estavam também julgando Deus e declarando para Deus o que Deus devia ou não fazer em relação à vida desta ou daquela pessoa. Comportamento esse de muitos naquele dia, conforme Davi se apresenta diante de Deus. O cristão, a pessoa que teme a Deus, não deve de maneira nenhuma, deve se esforçar, deve procurar, deve procurar a todo tempo controlar esse sentimento e evitar expressar palavras de maldição. Tentar dizer o que Deus fará, ou o que Deus tem que fazer, ou o que Deus não pode fazer, ou o que Deus não pode realizar. Tentar selecionar ou escolher. Este aqui que nós gostamos, bênçãos de Deus. Esse aqui nos decepcionou, maldito seja. Deus tem que destruir essa vida. Não tem esperança nenhuma. Não. Nós não somos aqueles que roubam. Nós não somos ladrões de esperança. Nós somos chamados por Cristo Jesus para proclamarmos o evangelho da salvação, o evangelho da fé, o evangelho da esperança, as boas novas da fidelidade de Deus. As multidões nem sempre têm razão. As multidões não só podem, como se enganam. As multidões não são confiáveis. Não é a quantidade de pessoas. Não é a quantidade de indivíduos. Não tem na Bíblia, não tem nenhum lugar da Bíblia em que Deus convoca multidões para profetizar. Não tem. O proclamar a palavra de Deus é fruto de uma convicção pessoal, de uma convicção individual, é fruto, decorre do agir do Espírito Santo na vida daquela pessoa e, via de regra, é um exercício solitário. É um exercício de determinação. É um exercício de ousadia. É um exercício de renovação da fé e da esperança, manhã após manhã, seguidamente. A Bíblia declara que logo ao raiar do dia, o Senhor Deus enviava os seus profetas para anunciarem ao seu povo a sua vontade, a sua verdade, para manter acesa a chama da fé e da esperança. Não tem exército profético. Nunca existiu exército profético. Sempre existiu o mover de Deus através de indivíduos para a preservação da verdade, a
preservação da verdade. Aqueles que querem fazer coro com as multidões, via de regra são enganados. Via de regra são seduzidos pelo erro, são seduzidos pelo engano, são seduzidos pela maldade, e o que acabam falando não é a vontade de Deus, o que acabam proclamando não é o evangelho de Jesus Cristo, é palavra de homem. E Davi se apresenta diante de Deus nisso. Ele apresenta a verdade, ele apresenta a sua oração, o seu clamor, a sua súplica. As multidões estão dizendo que o Senhor não vai me salvar, que o Senhor não quer me salvar, que o Senhor não tem poder para salvar. É o anti-evangelho. As multidões muitas vezes proclamam o anti-evangelho, a mentira de Satanás, que não há esperança e que não há salvação. Há esperança e há salvação. Do contrário, a humanidade mergulha no desespero ou na desesperança. Quando as pessoas perdem a confiança no poder transformador de Deus, elas são lançadas a pensamentos equivocados, via de regra, de morte e de destruição. Passam a pregar o anti-evangelho. Passam a anunciar as boas novas de Satanás. Satanás é aquele que veio para roubar, para matar e para destruir. Pode ver. Um perigo na área de segurança pública aí são as multidões, porque ninguém sabe como pode ser o comportamento. Uma palavra errada, uma pessoa infiltrada, um movimento pacífico se transforma no caos, na desordem, na violência, pode resultar em destruição e morte. Grandes eventos têm que ser organizados, têm que ser planejados com toda a cautela, com toda a responsabilidade, com toda a coerência. Mas na vida de Davi, essas multidões que marcharam proclamaram uma das mais terríveis mentiras que pode assolar a mente e o coração de alguém que é temente a Deus. E o Dr. Spurgeon, ele fala a esse respeito. O corte mais cruel de todos. Davi se queixa diante de seu amoroso Deus, falando da pior das armas utilizadas nos ataques dos seus inimigos. A gota mais amarga de suas angústias, o corte mais cruel de todos, foi quando declararam que seu Deus o havia abandonado. Entretanto, o próprio Davi sabia, ele tinha consciência dos erros que cometeu, mas dizer que ele havia sido abandonado por Deus, isso estava muito além do limite, estava muito além da verdade. Dizer que não havia esperança para ele em Deus era muito além, muito distante do compromisso estabelecido com Deus. Fato que multidões haviam testemunhado. Caso houvesse a possibilidade de tomar todas as lutas que vêm do céu, todas as tentações que vêm do inferno e toda e qualquer cruz que se levante na terra, e então misturá-las e uni-las, ainda assim não se tornaria uma prova tão terrível como essa contida nesse versículo. A mais amarga de todas as aflições é ser levado ao medo. A mais amarga de todas as aflições é ser levado ao medo, ao desespero, de que não haja socorro para nós em Deus. Entretanto, devemos ter em mente que o próprio Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, ele suportou prova dessa terrível natureza. Quando ele clamou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus o Cristo, nosso Senhor, experimentou na sua vida essa dor, essa aflição, essa angústia, para que nós nunca passemos por ela. Há esperança em Deus. Podemos confiar em Deus. A palavra de Deus é verdadeira, Deus é verdadeiro e Deus é fiel. As multidões, não importa o quão enfurecidas estejam, não importa o quão alto estejam gritando, as multidões são satânicas. O que vale é a palavra de Deus. O que vale é a palavra da verdade. Há esperança em Deus.
Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.